Olá, tudo bem? Nós estamos no programa Saber Direito Responde. O meu nome é Rogério Cury, sou advogado, professor de Direito Penal. Nós ministramos aula no programa Saber Direito sobre o tema Tribunal do Júri. Em consequência, foram enviadas vários e-mails, várias perguntas ao saberdireito@stf.jus.br. Vamos a essas questões, vamos a esses e-mails que chegaram de todo o Brasil. Nós temos a primeira questão, que veio lá de Manaus, da Priscila Lima. A Priscila Lima pergunta: qual o início da contagem do prazo para término da primeira fase do júri? Olha, Priscila, essa é uma questão muito interessante, pois a doutrina até diverge a respeito disso. Alguns doutrinadores estabelecem que o início para prazo do término da primeira fase para início da primeira fase do júri, ela é do oferecimento da denúncia. Por sua vez, outros doutrinadores dizem que esse prazo será do recebimento da denúncia. Nós optamos por entender que o início da contagem para o término da primeira fase do júri, ela se dá com o oferecimento da denúncia. Ok? Um abraço, Priscila. Temos mais uma questão. Temos uma questão que vem de São Paulo, da Mayra Portugal. E a Mayra pergunta: prazo para término da primeira fase do júri é preclusivo? Olha, Mayra, o prazo para término da primeira fase do júri é de 90 dias, ok? Nós temos lá um prazo de 90 dias para terminar a primeira fase do júri, e é importante dizer que este prazo não é preclusivo. O prazo para término da primeira fase do júri, Mayra, é chamado prazo impróprio. E olha, o que significa prazo impróprio? É aquele prazo que, não havendo a observância, não gera a preclusão. Claro que nós devemos avaliar caso o acusado esteja preso. Estando preso o acusado e não terminando a primeira fase do júri, não havendo encerramento da primeira fase do júri, no prazo de 90 dias, deve ser analisado o caso em concreto, e analisado o caso em concreto, aquele acusado preso poderá ser solto. Poderá haver a ilegalidade naquela prisão. Um abraço a Mayra Portugal, lá de São Paulo. Vamos à próxima questão. E a próxima questão vem lá do Espírito Santo, de Vila Velha, Jorge Fonseca. Como vai, Jorge? O Jorge pergunta: diferença entre despronúncia e impronúncia. Essa questão, Jorge, muito bem formulada, essa diferença da decisão de despronúncia para impronúncia está de que forma? Veja bem, quando nós falamos da decisão de impronúncia, nós temos a condição de que o juiz não pronunciou o acusado. Não haviam elementos mínimos para a pronúncia e o juiz decidiu por não pronunciar o acusado. Por sua vez, caso o acusado tenha sido pronunciado e desta decisão de pronúncia interpôs recurso em sentido estrito, e este recurso de sentido estrito foi admitido, e quando eu digo o recurso em sentido estrito foi admitido, ele pode ter sido admitido pelo próprio juiz, no chamado juízo de retratação, ou pelo tribunal, quando da análise do recurso, e esse tribunal ou o juiz de primeira instância entenderam por bem que o caso não era, de fato, de decisão de pronúncia, mas naquele caso deveria haver a decisão de impronúncia. Esta troca de decisão de pronúncia por decisão de impronúncia é conhecido como despronúncia, que pode então ocorrer em primeira ou em segunda instância. Um abraço, Jorge. Na sequência, nós temos uma questão que vem de Cascavel, ok? No Ceará. Harley Barreto. Pergunta o Harley: foi revogado o recurso de ofício contra a decisão de absolvição sumária? Ora, Harley, a questão que você formula é uma questão importante. E, aliás, uma questão relevante, pois a doutrina vem tratando dela. Segundo a doutrina, e essa doutrina é quase unânime, o recurso de ofício
previsto no artigo 574, inciso 2 do Código de Processo Penal, contra a decisão de absolvição sumária, foi revogado, porque o inciso 2 do artigo 574 estabelece que caberia absolvição desde logo nas hipóteses do artigo 411 do Código de Processo Penal. Veja que era o artigo 411 do Código de Processo Penal, o artigo responsável por tratar da absolvição sumária do júri. Contudo, com a entrada em vigor da Lei 11.689 de 2008, não é mais o artigo 411 que trata das hipóteses de absolvição sumária do júri. Desta feita, se nós não temos mais o artigo 411 tratando das hipóteses de absolvição sumária do júri, e o recurso de ofício cita este artigo 411, nós não teremos mais hipóteses de absolvição sumária no júri com a necessidade do recurso de ofício. Contra a decisão de absolvição sumária no júri, entendemos que atualmente o único recurso cabível é um recurso voluntário, conhecido como recurso de apelação, nos termos do artigo 416 do Código de Processo Penal. Ok? Finalizada essa primeira parte de perguntas do Saber Direito Responde, fique conosco e assista o próximo bloco. Um abraço e até mais. Olá, tudo bem? Você está assistindo o Saber Direito Responde. O meu nome é Rogério Cury, eu sou advogado e professor de Direito Processual Penal. Ministramos aula no curso sobre Tribunal do Júri. E, sobre esse curso, algumas questões foram remetidas ao saberdireito@stf.jus.br. Questões que vieram de todo o Brasil. Nós temos aqui uma questão que veio lá do Rio de Janeiro, da Jaqueline Aguiar. E pergunta a Jaqueline Aguiar: professor Rogério Cury, a minha dúvida é a seguinte: qual o recurso cabível contra a decisão de impronúncia e absolvição sumária? Olha, Jaqueline, agradeço pela sua pergunta e digo que a pergunta é bem tempestiva, porque quando nós falamos da primeira fase do júri, das decisões de impronúncia, aquela que não tem elementos mínimos para admitir que haja uma pronúncia, ou até mesmo a absolvição sumária, que é uma decisão de mérito definitiva, prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal, houve uma profunda mudança nos recursos referentes a essas duas decisões. Ocorria no Código de Processo Penal, antes da reforma da Lei 11.689 de 2008, que contra a decisão de impronúncia, o recurso cabível era recurso em sentido estrito. Por sua vez, também, em relação à decisão de absolvição sumária, o recurso cabível também era recurso em sentido estrito. Porém, tudo isso mudou. Com a entrada em vigor da Lei 11.689 de 2008, os recursos contra a decisão de pronúncia e decisão de absolvição sumária, que eram recursos em sentido estrito, foram revogados. Foram expressamente revogados. E atualmente, havendo decisão de impronúncia, decisão interlocutória mista terminativa, o recurso cabível contra essa decisão de impronúncia é recurso de apelação. Ademais, havendo decisão de absolvição sumária, que é decisão definitiva, o recurso cabível também é recurso de apelação. A fundamentação para o recurso de apelação contra a decisão de impronúncia e contra a decisão de absolvição sumária vem prevista no artigo 416 do Código de Processo Penal. E, claro, esta apelação ela vem regida nos ditames do Código de Processo Penal, quando o Código de Processo Penal trata do recurso de apelação. Portanto, toda a ritualística desse recurso de apelação segue os artigos 593 e seguintes do Código de Processo Penal.
Muito bem, então, eu agradeço a Jaqueline pela pergunta lá do Rio de Janeiro. Vamos à próxima questão. Vem de São Paulo, a próxima questão é do Germano Salles. E o Germano Salles pergunta: professor, qual é o prazo para término da segunda fase do júri? Veja, Germano, a sua questão é uma questão de suma importância e de relevância, porque quis o legislador, após a reforma do Código de Processo Penal, que a primeira e a segunda fase do júri tivessem um prazo para terminar. Quis o legislador que lá na primeira fase do júri ela terminasse em até 90 dias. Por sua vez, o legislador previu que para a segunda fase do júri, que tem início após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia e vai até o julgamento em plenário, que este período tivesse a média de duração de 6 meses. É sim, 6 meses é o prazo que, segundo a lei, segundo a nossa legislação, deve ser realizado o plenário do júri. Por óbvio que são 6 meses contados a partir do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Caso este prazo de 6 meses não seja respeitado, é possível que haja o desaforamento. Isto, uma das hipóteses para o desaforamento é o excesso de prazo para o término da segunda fase do júri. E, neste caso, poderá haver o desaforamento. Desaforamento previsto nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal. Então, muito obrigado pela pergunta, Germano Salles, de São Paulo. Vamos para a próxima questão, para o próximo e-mail. O e-mail que agora nós temos vem lá da Débora Ávila, do Rio de Janeiro. A Débora Ávila pergunta: olá, professor Rogério Cury. Olá, Débora. Foi revogado o recurso em sentido estrito contra a decisão que inclui ou exclui jurado na lista geral? E diz assim: olhe, se é revogado o recurso em sentido estrito contra a decisão que inclui ou exclui jurado na lista geral. A sua pergunta, Débora, é muito pertinente, porque, na verdade, o inciso 14 do artigo 581 do Código de Processo Penal, ele prevê expressamente a possibilidade da interposição do recurso em sentido estrito contra a decisão que inclui ou exclui jurado na lista geral. Mas, Débora, veja, parte da doutrina, alguns doutrinadores vêm sustentando que, na verdade, o recurso cabível contra a decisão que inclui ou exclui jurado na lista geral será a reclamação de qualquer do povo. Mas, Débora, isso é uma posição de apenas parte da doutrina, e que não é uma doutrina por ora dominante. Essa doutrina sustenta que, por conta da redação, ou por conta da nova redação, do artigo 426 do Código de Processo Penal, o inciso 14 do artigo 581 do Código de Processo Penal, que prevê o recurso em sentido estrito contra a decisão que inclui ou exclui jurado na lista geral, foi tacitamente revogado. E, na verdade, a decisão que inclui ou exclui jurado na lista geral deveria ser combatida através de reclamação de qualquer do povo. Pessoalmente, Débora, nós discordamos dessa posição de parte da doutrina e entendemos ainda que o recurso cabível contra a decisão que inclui ou exclui jurado da lista geral é o recurso em sentido estrito. E mais, que a reclamação de qualquer do povo é apenas um pedido para a inclusão ou exclusão de jurado da lista geral. E que a reclamação de qualquer do povo, ela não possui rito, nem prazo. E que recursos no Brasil
devem obedecer o princípio da legalidade, o princípio da taxatividade. Nós não podemos formular ilações sobre a aplicação de determinados recursos que não tenham previsão expressa na lei. Débora e a todos os colegas que mandaram as questões, eu agradeço. De modo que nós finalizamos aqui mais um bloco do Saber Direito Responde. Aguardem o próximo bloco. Fique conosco. Até a próxima. Olá, tudo bem? Nós estamos no programa Saber Direito Responde. O meu nome é Rogério Cury, eu sou advogado e professor de Direito Processual Penal. Nós ministramos aula de Tribunal do Júri no curso Saber Direito, de modo que algumas questões foram enviadas através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. E nós vamos aqui responder esses e-mails, essas questões que vieram de todo o Brasil. Olha, a primeira questão que chega aqui vem lá de Natal, Rio Grande do Norte, da Isaura Santana. E diz lá, a Isaura: olá, professor Rogério. Olá, Isaura. O senhor poderia detalhar o que é estouro de urna? Sim, Isaura. Uma questão muito interessante, o estouro de urna, porque a doutrina, Isaura, via de regra, pouco fala desse termo, estouro de urna. Na verdade, Isaura, nós devemos imaginar o seguinte: na escolha dos jurados, acusação e defesa podem recusar os jurados. Essas recusas, Isaura, podem ser as chamadas recusas motivadas. E as recusas motivadas, Isaura, não há número mínimo. Acusação e defesa, de forma motivada, de forma fundamentada, podem recusar quantas testemunhas entenderem necessário. Por sua vez, as recusas imotivadas, ela possui um número. Recusas imotivadas também são conhecidas como recusas peremptórias. Recusas peremptórias, a defesa pode formular 3 e a acusação, no máximo, até 3 também. Mas imagine você que, pelo número de recusas imotivadas, peremptórias, e recusas motivadas, nós não tenhamos mais ali, naquele plenário do júri, um número suficiente de pessoas para comporem o conselho de sentença. Nós sabemos que um plenário do júri só inicia-se com a presença de no mínimo 15 jurados. 15 jurados. É claro que são sorteados 25 jurados para estarem presentes. Mas os trabalhos ali no plenário do júri, o sorteio desses jurados, só tem início com a presença de no mínimo 15 deles. Imagine que por conta das recusas motivadas e imotivadas, o juiz-presidente perceba que nós já não temos o número mínimo para compor o conselho de sentença, e nem chegaríamos a isto. Neste caso, este evento de não haver o número mínimo de jurados em razão da recusa das partes, isto é conhecido como estouro de urna. Ok? Esta é a terminologia utilizada, o estouro de urna. Face às recusas das partes, nós não temos um número de jurados para compor, um número mínimo de jurados para compor o conselho de sentença. Ok? Muito obrigado, Isaura, pela pergunta. Vamos aqui para a próxima pergunta, que vem lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Ok? Diz lá a Emanuele Pantoja: professor, jurados podem votar quesitos em plenário do júri? Olha, Emanuele, os jurados, em regra, votam os quesitos em uma sala secreta, em uma sala especial. Contudo, e é importante que fique claro isto, há exceção. Pode haver a hipótese que naquele determinado local de julgamento, naquele fórum, não haja uma sala secreta, não haja uma sala especial. Isso pode ocorrer, porque alguns fóruns não têm estrutura, talvez, para isso. Ou alguns julgamentos em algumas comarcas, o fórum não possui, talvez,
um tribunal do júri é um fórum ainda muito modesto, e esse tribunal do júri, via de regra, é feito em câmaras municipais que talvez não tenham a sala secreta, a sala especial. Neste caso, é importante que se diga que não havendo sala secreta e sala especial para a votação dos quesitos, os quesitos são votados em plenário do júri, sim. É claro, e veja lá, serão votados esses quesitos em plenário do júri, porém, só permanecerão em plenário do júri aquelas pessoas que têm acesso restrito à sala secreta, à sala especial. De modo que, quando os quesitos são votados em plenário do júri, só estarão presentes em plenário do júri os jurados, o juiz-presidente, a acusação, o defensor, o oficial de justiça e o escrivão. Só essas pessoas ficarão em plenário do júri, porque são essas pessoas que teriam acesso à sala secreta, à sala especial. Ok? Um abraço, Emanuele, lá de Porto Alegre. Vamos para a próxima questão. A próxima questão vem de Catanduvas, no Paraná, lá do Marcos Teixeira. Diz lá o Marcos: professor, a defesa pode inovar na tréplica? Veja, Marcos, essa é uma questão um pouco conflitante. Veja lá, nós estamos em plenário do júri, estamos lá em plenário do júri, nós sabemos que a acusação primeiro fala em plenário do júri em debates orais, depois fala a defesa em debates orais, a acusação fala em réplica e depois a defesa, no final, fala em tréplica. A última fala, portanto, é da defesa, em tréplica. Na verdade, se pergunta, quando primeiro a acusação falou, depois falou a defesa, a acusação poderá falar em réplica? Sim. E se a acusação fala em réplica, a defesa tem direito a fazer a tréplica. A pergunta é, poderia a defesa em tréplica inovar uma tese que não falou anteriormente? A doutrina, Marcos, ela divide-se. Uns dizendo que a defesa não pode inovar na tréplica porque fere o princípio do contraditório. A acusação não poderia questionar isso. Por sua vez, outros dizem, a defesa pode sim inovar na tréplica, a bem da plenitude de defesa, princípio constitucional. Ora, porque alguém deve falar por último, tratar de teses por último, e se esse alguém é a defesa poderia, a bem do princípio constitucional, da plenitude da defesa, inovar na tréplica. O nosso posicionamento pessoal é que a defesa poderia inovar na tréplica. Nesse sentido, também há doutrina sobre o tema, no caso, até cito a doutrina Tribunal do Júri, do professor Guilherme de Souza Nutti. Ok? Então, Marcos, nossa posição pessoal é no sentido de que a defesa poderá, sem dúvida alguma, inovar quando apresenta a tréplica, ok? Mas lembre-se que você encontra doutrinas em sentido contrário, finalizando, dizendo que, olhe, não poderia inovar na tréplica a defesa, porque fere o princípio do contraditório e a acusação não poderia questionar isto, ok? Então, eu digo a vocês, né, que nós tivemos aqui algumas questões muito bem formuladas por colegas de todo o Brasil, né, referente à aula do curso Saber Direito sobre Tribunal do Júri. Eu agradeço a todos os telespectadores, todos aqueles que enviaram e-mails e aqueles que participaram e assistiram à nossa aula Tribunal do Júri. O meu nome é Rogério Cury, sou advogado, professor de Direito Processual Penal, e nós encerramos aqui mais um programa Saber Direito Responde na TV Justiça.